Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 21 de março e eu continuo então lendo em Apocalipse capítulo 7 e o verso 10. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. A salvação é um assunto extremamente importante nas Escrituras e muito importante, é claro, aqui no livro de Apocalipse. A salvação é a coisa mais importante que você possa adquirir nesta vida. Nós vamos meditar vários dias, talvez mesmo semanas, sobre a salvação aqui no livro de Apocalipse. A salvação pertence àquele que está sentado no trono, pertence ao Cordeiro, não pertence a nenhum de nós. Ou seja, não somos nós que iniciamos a salvação, é Ele quem tudo fez, para que pudéssemos pertencer a Ele. Outras palavras, outros termos vão ser utilizados para a salvação, como receber a vida eterna, entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Muitos desses termos vão falar da mesma coisa, ou seja, da salvação. Um ato divino em nós que nos prepara para vivermos eternamente com Ele. No livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha, que é um sermão extremamente importante, que certas pessoas chamam de a constituição do reino de Deus. É nesse Sermão da Montanha que você vai encontrar as bem-aventuranças e também o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 7, verso 21, então no final do Sermão da Montanha, Jesus diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então muitas pessoas vão dizer duas coisas sobre esse texto. Muitos vão dizer que o cristão, que alguém pode perder a salvação, e a outra possibilidade é que nem tudo que se faz em nome do Senhor vem do Senhor. Eu fico com a segunda possibilidade, porque você não tem como perder a vida eterna, você não tem como nascer do alto e desnascer do alto, você não tem como nascer de novo, ser uma nova criação e se tornar uma velha criação. Por outro lado, muitos que fazem milagres no nome do Senhor nem conhecem o Senhor. É o que ele mesmo vai dizer em Mateus capítulo 7, inclusive. Quando a gente continua lendo, Jesus vai fazer uma comparação entre aqueles que entram e aqueles que ficam de fora. Em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem este caminho, escolhem este caminho. Mas a porta para a vida eterna é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. Então você percebe aqui que muitas pessoas vão escolher outro caminho. Talvez por facilidade, talvez porque não querem dar o braço a torcer. Não sei se ainda se diz isso, mas quando era criança pequena lá em Cabo Frio se dizia dar o braço a torcer. Você não quer dar o braço a torcer, não quer entrar na de Cristo e fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é permanecer no amor dele, de Jesus em João capítulo 15. No mesmo capítulo 7 de Mateus, os versos 21 a 23, Jesus vai falar isso. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, é o que a gente já leu, entrarão no meu reino. No verso 22 ele diz: no dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome. Nem tudo que se faz no nome do Senhor é feito pelo Senhor. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha que forte, não é? Que texto forte. Muito importante esse texto. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Nem todos que fazem milagre. Por quê que eles não podem entrar no reino de Deus? Porque eles continuam praticando a iniquidade. É o que diz uma outra versão. Nessa versão aqui, dizem: vocês desobedecem à lei de Deus. É o que ele está dizendo: não fazem a vontade de meu Pai. A vontade do Pai é que a gente seja cheio do Espírito Santo e que pratique o fruto do Espírito Santo. Ou seja, que o fruto do Espírito Santo seja uma realidade na nossa vida. Você nem tem como praticar, na verdade. Ele é um fruto, ou seja, um resultado. Ele acontece. Quando você é cheio do Espírito Santo, você ama. Gente que diz ser cheio do Espírito Santo, mas é uma pessoa antipática, insuportável. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e ser uma pessoa insuportável, né? Que grita feito
um louco e que está sempre falando mal dos outros e sempre enviando... Tem umas pessoas na internet que ficam fazendo vídeos inteiros só para jogar praga nas pessoas. Né? Olha que coisa absurda. Isso prova mesmo que a pessoa não tem o Espírito de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o texto quem vai dizer. Olha o que Jesus diz no mesmo capítulo 7, mas nos versos 15 ao verso 18. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros? Jesus está falando com pessoas que entendiam muito bem da vida. Não eram pessoas que viviam em Paris, pessoas do campo. Eles entendem o que Jesus está querendo dizer. Ou vocês podem colher figos de ervas daninhas. Eu tenho uma figueira aqui no meu jardim em Urt, e 4 pés de maçãs diferentes. Não se pode colher figo como ele diz aqui, de erva daninha. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. A árvore ruim produz frutos ruins. Se você continua produzindo fruto ruim, é possível que você não tenha o Espírito de Deus. Produzir não é fazer. Olha a diferença. Dizer eu fiz milagres não é fazer milagres, é produzir frutos. Quando a minha macieira maravilhosa, que há 2 anos atrás produziu 30 maçãs imensas, uma árvore que tem 1 metro, super pequena, grandes maçãs. Os vizinhos passavam e olhavam e diziam: a sua macieira está muito bem de saúde. Tem sol à vontade, tem chuva, tem frio, porque ela precisa de frio, de -1, -2 no inverno. Ela está produzindo bons frutos. Produzir é diferente de fazer. Você tenta fazer, você grita alto, você diz que tem o Senhor, mas não produz nenhum fruto digno de arrependimento. Porque a produção vem naturalmente. O fazer, você pode enganar as pessoas, mas não tem como enganar o Espírito Santo de Deus. A árvore boa produz fruto bom. A árvore ruim produz fruto ruim. No mesmo texto onde Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Olha que coisa muito importante. Em 2023, a gente precisa entender que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos conhecer o Senhor realmente e deixar para trás a nossa etiqueta denominacional, por exemplo. Não é o fato de você ser católico, ser protestante, evangélico, ortodoxo. Aqui na nossa região tem uma grande igreja ortodoxa russa, que eu não conhecia antes, porque onde eu morava não havia. Havia muitos russos aqui antes da Revolução Russa de 1917. Não é o fato de você pertencer a uma igreja que faz de você um filho de Deus. É o fato de você fazer a vontade do Senhor. É o fato de você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. De você entrar num relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Isaías, capítulo 64, verso 6, diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos da justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. A nossa justiça são como os trapos imundos. Mas precisamos sermos revestidos da justiça de Deus. Paulo nos diz que Cristo se tornou justiça de Deus por nós. E no livro de Apocalipse, todos os filhos de Deus estão vestidos de branco. Em Apocalipse 19, está escrito que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Não da minha justiça, porque nós não temos justiça boa. É da justiça de Deus, da retidão de Deus, do amor de Deus. E para terminar esta meditação, que já está bastante longa, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, vão nos ajudar a entender o que Jesus está dizendo, fazer a vontade do Pai. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Se você está em Cristo, você vai produzir fruto digno de arrependimento, porque você recebeu a Cristo, você tem a salvação, você conhece a Cristo. Que Deus te abençoe.